Posso? Então pronto. Então vou chamar o jornalista Cláudio Teran. Ele acentua na sua análise esse clima de destruição do PDT dentro do PDT. Impressionante. E que não está só reverberando aqui no estado do Ceará, não. Está reverberando a nível nacional também. A análise é sempre dele, do jornalista Cláudio Teran, no Entendendo a Notícia. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. A escalada da crise do PDT, agora com o capítulo da lavagem pública de roupa suja, seja através dos vídeos que vazam, seja através dos pronunciamentos públicos, seja através da reação na tribuna da Assembleia Legislativa, elas só servem para mostrar uma coisa. Ao gosto e ao bel prazer de Ciro Gomes, o PDT está em rota de desconstrução. É uma atitude bizarra se a gente observar o tamanho do partido e a situação que o partido vivia até o ano passado, quando o plano inicial era continuar aliado do PT naquele acordo que o Cid Gomes e o Camilo Santana lideravam e que desaguaria na candidatura de Isolda Sela, que hoje, pelo poderio dos dois partidos, pela maneira como Lula venceu as eleições, daria, sim, a chance de a primeira mulher da história do Ceará governar por 4 anos. Não fosse aquela briga, aquela confusão, Roberto Cláudio era nome certo para daqui a 4 anos disputar o mandato de governador, provavelmente com a manutenção da aliança do grupo. Quem desmanchou tudo isso? Apesar de todas as confusões e escaramuças que vimos nas últimas horas, é evidente que foi uma decisão pública tomada por Ciro Gomes. Ele, por razões jamais claramente explicadas, decidiu pelo rompimento. Rejeitou Isolda e impôs o nome de Roberto Cláudio. Desconsiderou o que a maioria gostaria que acontecesse. E aí, eu acho que esse é o principal ponto. Como é que um líder partidário vai contra o que a maioria quer? Só quando ele decide impor a vontade dele. Foi o que o Ciro fez e isso está mais do que evidenciado. Apesar das mágoas pessoais, e geralmente mágoas pessoais é que levam à lavagem de roupa suja que estamos vendo agora. A mágoa do Ciro Gomes está mais do que evidenciada, porque as coisas que ele diz não se sustentam em termos de coerência e, pior, carecem da apresentação de provas. Devem render a ele mais processos judiciais. E o Ciro, por injúria, calúnia e difamação, virou pensionista do Poder Judiciário. Há um ponto em que ele perde todas e, no final das contas, fica cada vez com dificuldade maior de pagar essas contas das indenizações depois. Mas isso, problema dele. O problema partidário é o que vai acontecer com o PDT, porque a impressão também que fica muito clara é que Ciro Gomes não está pensando no futuro do partido, como o Cid pensava e como o Cid pensa. Então, são estilos diferentes de atuação política. O Ciro parece, sim, uma pessoa que não tem mais saco, não tem mais gosto, não tem mais ânimo para a política como ela é. Pois é, mas isso também é um problema dele. Ou seja, ele vai destruir um partido porque ele não aguenta mais? Então, são questões que se impõem por trás das escaramuças e das confusões nas quais o PDT se meteu.
O mínimo que deveria acontecer agora é um acordo político para que quem quiser sair, que saia, que toque a sua vida e que o partido, ainda que fique bem pequeno, toque sua vida com um planejamento, porque a sociedade está vendo tudo o que está acontecendo. Mas isso, pelo menos do ponto de vista das coisas que o Ciro falou e que a gente ouviu nas últimas horas, não tem a menor intenção de construir um mínimo acordo para que o partido encontre a paz para o futuro. E o futuro depende muito de um acerto básico para que a política siga em frente, até porque a vida também é para frente. A tendência bastante provável é que, quando a janela partidária de 2024 abrir, o partido fique muito esquálido, nanico mesmo, reduza de tamanho, porque prefeitos, candidatos a prefeito, vereadores, a maioria das lideranças deve sair e buscar mares menos revoltos. Até agora, mesmo do ex-prefeito Roberto Cláudio, o tom da mágoa parece permear as condutas dentro do lado da minoria no PDT. E segue também uma sina, o partido, em que a minoria quer se impor ao desejo da maioria. E isso é incabível e é bizarro em qualquer situação, na política e na vida. Qual é o futuro do PDT desse jeito? A destruição pura e simples. Está mais do que claro. Quem, do lado da minoria, está pensando na construção ou na reconstrução? Para isso, o mínimo, o básico, é um acordo político com as partes em litígio. Vai partir a iniciativa de quem? Pelo tom que se ouviu nas coisas que Ciro Gomes diz e tem dito, ele não tem a menor intenção de construir, mas pelo jeito de destruir o PDT. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.